aumento salarial. Com relação ao seguro-desemprego, a proposta que está em análise aqui prevê que para receber o benefício, o trabalhador tem de ter recebido salários em 12 dos últimos 18 meses. Deputado Glauber Braga, pela liderança do PSB. Para em determinados momentos da fala, poder aqui emitir e expressar opiniões de natureza também pessoal, mas políticas, sobre os temas que estão sendo colocados. Uma vez disseram, presidente, que existem os partidos formais e existem os partidos reais. O que a gente está assistindo aqui é uma falsa polarização. Sejamos claros, coloquemos as cartas na mesa. A proposta que está sendo administrada e colocada em votação pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, seria idêntica à proposta a ser colocada se Armínio Fraga fosse o ministro da Fazenda. Não seria diferente. Do ponto de vista econômico, o que se discute hoje aqui e o que se tenta polarizar é a discussão do ponto de vista econômico, repito, dos seus respectivos mentores, é de uma mesma discussão. Na campanha eleitoral, Armínio Fraga fez a defesa da diminuição do papel dos bancos públicos. Hoje, Joaquim Levy, o que defende? A diminuição do papel dos bancos públicos na atividade econômica. Meus amigos, o que está em jogo na votação das medidas provisórias no dia de hoje é o adensamento, é mais um capítulo, e não tentemos fazer da votação de hoje um capítulo diferente daquele já iniciado ainda no processo de votação da terceirização. Não é à toa que o ministro Joaquim Levy se dirigiu à Câmara dos Deputados, quis discutir o quanto que se arrecadaria ou se deixaria de arrecadar com a terceirização, mas pouco discutiu o conjunto da proposta. E nós temos que respeitar aqui aqueles parlamentares que votam e que têm uma concepção do ponto de vista econômico que seja liberal. Não é a minha. E por isso eu tomo a liberdade de defender o contrário. A gente tem que colocar na mesa a discussão, e eu até esse momento não ouvi boa parte dos partidos se manifestarem sobre esse assunto, à exceção do PSOL e do PCdoB, para que a gente possa aqui fazer justiça. Eu não ouvi alguns outros partidos, e para não ser injusto também o líder André Figueiredo falou sobre o tema, mas eu não ouvi a maioria dos partidos falar que é importante que, com a arrecadação que se pretende fazer pelo Ministério da Fazenda de 18 bilhões de reais, que a gente tenha a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas. Os estudos indicados pela própria Casa determinam que se pode arrecadar, em uma avaliação que não seja otimista, de 10 a 20 milhões com esse tipo, bilhões com esse tipo de arrecadação, chegando a 100 bilhões de reais. Meus amigos, foi apresentado o balanço do Itaú do primeiro trimestre, mais de 20% no aumento dos seus lucros, e sem contar que toda a rede bancária, todos os bancos privados, e todos os deputados sabem disso, do início do ano para cá, vem aumentando compulsivamente as suas tarifas bancárias. Olha, meus amigos, se nós temos que fazer uma discussão profunda sobre esse tema, é de quem deve pagar a conta
do ajuste que está sendo proposto. Equilibrar as contas, poder gastar ou investir aquilo que se arrecada, nós concordamos. Agora, dizer que deve incidir sobre o conjunto dos trabalhadores e sobre o setor produtivo, em detrimento do sistema financeiro, é o que nós não podemos concordar. A gente tem que estar fazendo a discussão aqui de quem ganha milhões e bilhões, e não fazendo a discussão do abono salarial. Não me convence o argumento de que um trabalhador, no início do ano, abre mão da sua atividade para no final do ano poder receber um salário mínimo. Não. Para concluir, deputado. Para concluir, presidente. Esse argumento não tem como me convencer. O que nós temos aqui são duas faces da mesma moeda do ponto de vista econômico. Eu quero repetir essa posição. Concluir, deputado. Joaquim Levy não é diferente de Armínio Fraga nas suas concepções políticas econômicas. Se nós temos que discutir o ajuste e o equilíbrio das contas, que a gente não volte o pagamento para aqueles que têm os menores rendimentos e que a gente possa apreciar e votar as propostas já existentes que têm como objetivo regulamentar o imposto sobre grandes fortunas. Obrigado.